Olá pessoal, retomando nossa aula de citologia, nós vamos continuar logo depois da membrana plasmática, falando agora sobre o citoplasma. Antigamente, se acreditava que o citoplasma ele era nada mais do que uma gelatina que ficava entre a membrana e o núcleo. Se acreditava que ela era basicamente uma massa uniforme. Hoje em dia se constatou que de fato ela é uma gelatina, mas que dentro dela há uma série de organelas, tubos, membranas também, e outras coisas que fazem com que ela seja nada de uniforme. Ela é extremamente variada. E a maior parte do metabolismo celular ocorre nele. Então está acontecendo muita coisa. Basicamente, nós temos três funções. Nós vamos ter a produção, nós vamos ter a quebra e nós vamos ter o armazenamento e endereçamento de coisas. É mais ou menos como se fosse uma cidade. A gente vai estar produzindo algumas coisas, a gente vai estar quebrando outras e a gente tem que ter um sistema para a distribuição. Tudo bem? Então, se eu estou dizendo que ele é uma gelatina, talvez você esteja pensando que ele possa ser mole. E apesar de que ele seja maleável, não é exatamente isso que acontece. Por causa da primeira organela que nós vamos falar, que é chamada de citoesqueleto. Basicamente, é como se ele fosse toda a malha viária de uma cidade. Ele vai dar a estrutura dos quarteirões, ele vai fazer com que uma casa não possa ficar em qualquer lugar. E todas as casas, todos os anexos, de algum modo, têm que estar presos a ele. Eles vão ser orientados a partir daquilo. Pode ser até que ocorra alguma modificação, por exemplo, que você mude alguma rua para poder colocar um prédio, que ele precisaria de mais espaço. Então o citoesqueleto vai ser modificado para comportar aquilo, mas tudo tem que ser criado e modificado em função dele. Tudo bem, gente? Ele vai servir então para dar sustentação, para dar estrutura, mas ele serve também como ruas. Como assim como ruas? Quando a gente tiver a produção de proteínas e a gente tiver a migração de outras moléculas como açúcares, provavelmente eles vão estar acontecendo por aqui. É muito possível que as moléculas fiquem aderidas e sigam através dele. O citoesqueleto ele tem uma composição simples? Não, na verdade ele tem pelo menos três possibilidades. Ele tem os filamentos de actina, que são filamentos com capacidade contrátil, que é daqui que a gente vai estar movendo o citoesqueleto para adaptar. Nós vamos ter os microtúbulos, que eles são filamentos mais grossos, a actina ela é bem fina, e eles vão estar servindo principalmente para dar a sustentação e a estrutura. Mas é por eles, pelos microtúbulos, que nós vamos ter o trânsito das moléculas que eu estava falando antes. E temos entre um e outro os filamentos intermediários, que eles são intermediários em termos de espessura. E a principal função deles é corroborar, é dar a forma e a rigidez à nossa estrutura celular. Tudo bem? Então o citoesqueleto ele funciona justamente como sendo o esqueleto da célula, e ele serve também como sendo avenidas para as células. O que mais que a gente vai ter aqui? Vamos começar então a nossa parte de produção. Uma das coisas que a nossa célula vai estar produzindo sempre em grandes quantidades são as proteínas, que por sua vez elas são produzidas nos ribossomos. São estruturas bem pequenininhas, são pontuais. Basicamente gravem que eles vão ser responsáveis pela produção de proteínas, num processo que a gente vai falar um pouco mais em alguma outra aula no futuro, chamado tradução, em que ele vai pegar o RNA, vai ter codificado a estrutura da proteína, e a partir daí ele vai construir a molécula. Esses ribossomos eles podem estar ou soltos no meio da célula, ou mais frequentemente eles estarão presos. Presos ao quê? A uma série de tubulações e vesículas, que a gente vai ver um pouco mais na frente também algumas imagens, eu não quero confundir vocês ainda com elas, chamadas de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático ele pode existir sem os ribossomos? Pode. Quando ele existir sem os ribossomos, inclusive, ele é chamado de retículo endoplasmático liso. E quando for com os ribossomos? Aí, bom, lembra que ribossomo era um bocado de bolinhas? Quando a gente tiver uma coisa lisa com um bocado de bolinhas, a gente vai dizer que ela vai estar com rugas. Então ele seria o rugoso. Pergunta: retículo endoplasmático liso tem como fazer proteína? Não, porque ele não tem os ribossomos. Os ribossomos vão ficar aderidos aqui.
Então, no que ele vai estar aderido ao retículo endoplasmático rugoso, ele pode fazer proteínas. Mas o que é que todos os retículos endoplasmáticos podem fazer? Gordura, ou seja, eles podem fazer lipídios. Além disso, ele tem uma série de tubulações. Então ele pode fazer o endereçamento. Ele pode enviar proteínas ou ele pode enviar gorduras para alguns lugares específicos. Vocês percebem que essa, inclusive, é uma rota alternativa à do citoesqueleto? É uma rota muito comum. E além disso, eles são também responsáveis por desintoxicação. Em que sentido? Eles vão pegar uma série de moléculas que elas vão ser prejudiciais a gente e vão dar um jeito de transformá-las em moléculas inertes. Então, qual que é um órgão da gente que é cheio de retículo endoplasmático liso? É o fígado. Ele pega tudo que é porcaria que a gente coloca para dentro do corpo e dá um jeito de tratá-las. Tudo bem? Então, qual que é a principal diferença entre eles? O liso tem um foco nos lipídios, o rugoso tem um foco nas proteínas. Porque o rugoso, o que é que ele tem que o liso não tem? Ribossomos. Tudo bem, gente? Então, agora que eu já falei dos dois, eu vou lembrar que os ribossomos são bolinhas. Mais precisamente, eles são próximos a caroços de feijão, um junto ao outro. Mas a gente não precisa saber de muitos detalhes da estrutura. No retículo endoplasmático, a gente vai ter uma série de canais, frequentemente meio achatados, em que a principal diferença entre o liso e o rugoso vai ser dado, como a gente tinha acabado de falar, pela presença dos ribossomos. Então, este aqui vai ter muitos pontinhos. Tudo bem? O que mais que a gente tem que vai estar responsável pela parte de produção? A gente tem uma outra estrutura chamada de centríolo. O que é que os centríolos fazem? Os centríolos eles vão ser responsáveis por algumas coisas muito importantes. Dentre elas, eles colaboram na formação do citoesqueleto, então eles dão a estrutura da célula, mas além disso, eles são responsáveis por outras duas coisas. Eles têm participação na reprodução, em que eles vão ser responsáveis pela formação de uma estrutura chamada fuso mitótico. Quando a gente estudar a mitose, a gente vai entender melhor o que ele faz, mas basicamente ele dá o caminho para os cromossomos se separarem. Além disso, ele pode estar associado à mobilidade. Em qual sentido? Os centríolos, eles estão associados à formação de cílios ou flagelos. E o que é isso? Bom, dá uma pegadinha no seu olho, pensa aí na estrutura dele. Tem uma coisinha assim, com uma série de pelinhos. Agora imagine que você tem pelinhos aqui embaixo também. E pense em cada pelinho desse como sendo um remo. Então, a partir do movimento deles, aquela estrutura tem como se mover. Graças a Deus, seu olho não move nesse sentido. Mas para algumas células, para alguns indivíduos unicelulares, é importante que eles tenham essa capacidade de locomoção. Então, esses pelinhos pequenos são o que nós chamamos de cílios. E o que é um flagelo? Bom, um flagelo é quase um cílio. A diferença é que ele é longo. Quando nós vemos, por exemplo, a estrutura de um espermatozoide, que parece muito com o que está aqui, tirando o fato de que o nosso espermatozoide não tem tantos cílios. Ele não tem cílios, na verdade, mas ele tem um grande flagelo. Tudo bem? Esse flagelo ele vai ser formado a partir dos centríolos. Tranquilo? Então, quais são as funções do centríolo? Basicamente, eles vão estar atuando na reprodução e na mobilidade. Na reprodução, a partir da formação do fuso mitótico, e na mobilidade, a partir da estrutura da célula, com o citoesqueleto, e da formação de cílios e flagelos. Tudo bem? Joia? E nós temos ainda uma última estrutura que vai estar responsável pela parte de formação. Seriam os plastos. Geralmente, a gente vai falar dos cloroplastos. E o que é que eles fazem? Eles produzem alimento. Então, ele faz o quê? Glicose. Através da fotossíntese. É aquele processo que estamos bem acostumados a ouvir falar que as plantas fazem, em que eles transformam matéria inorgânica, ou seja, água e gás carbônico, junto com a energia solar, conseguem transformar em comida, que seria a glicose. Tem algumas curiosidades a respeito dos cloroplastos e de uma outra estrutura que a gente vai falar daqui a pouquinho, em que talvez
eles sejam coisas que não fazem parte de você originalmente. Como assim? Quer dizer que, na verdade, eles são células que não são humanas. Eu percebo que está falando de organelas, né? Mas eles são células que podem ter vindo de outras gerações muito tempo atrás, muito tempo mesmo, no passado evolutivo de milhões e milhões de anos atrás. Eles podem ter se juntado com outro tipo de célula e, desde então, eles crescem juntos e se reproduzem juntos. Ou seja, o seu DNA não é o DNA que você teria nas suas mitocôndrias. E também não seria dos plásticos, porque você não faz fotossíntese. Mas, basicamente, a gente vai falar um pouco mais na frente sobre uma tal de teoria endossimbiótica, que vai falar sobre os plásticos e as mitocôndrias. Então, tudo bem? Essas são as estruturas que nós vamos ter aqui. Só lembrando, são associadas à produção. Além disso, nós temos que falar sobre quebra e transformação e endereçamento. Dando sequência, então, indo para a parte das quebras. O que acontece de quebra? A gente tem que quebrar alimento para poder produzir energia. E quem que é responsável por isso são as mitocôndrias, que elas são estruturas mais ou menos saculares, com umas ondinhas, umas cristas aqui dentro. E qual que é a principal função delas? Produção de energia. Elas vão quebrar a glicose e vão transformá-la de volta em água, gás carbônico e energia. Tudo bem? Então, elas são a matriz da gente. Se você parar para pensar, se você comparar uma célula muscular e uma célula de gordura, quem que é mais ativo? A muscular. Então, quem que vai ter mais mitocôndria? A muscular. Se você pegar uma célula muscular de uma pessoa que está super sedentária e uma célula muscular de uma pessoa que está super ativa, onde que a gente vai encontrar mais mitocôndria? Na célula da pessoa ativa. Tranquilo, gente? Por quê? Porque a gente vai precisar de mais produção de energia. Então elas vão ser incentivadas a se multiplicarem. Tranquilo? Além disso, nós temos uma outra estrutura chamada de liso. E esse liso, gente, não vem de pobre. Esse liso também não vem da falta de rugas. Esse liso, na verdade, vem de lise, que seria quebra. Lisossomo, que ele é basicamente um saco que tem enzimas. Ele serve para fazer a digestão. Ou seja, ele quebra. Para isso ele tem enzimas. É uma das estruturas mais importantes que a gente tem. Porque toda transformação precisa que primeiro a gente quebre matéria em unidades menores para que a gente possa remontá-la de modo distinto depois. Então ele tem uma estrutura de saquinhos. Tem mais alguém que esteja associado às quebras? Tem. Tem mais uma estrutura que ela tem um nome que parece bem estranho se você não conhece outro nome da água oxigenada. São os peroxissomos. Peroxissomos. Por que eu falei da água oxigenada? Porque a água oxigenada, também conhecida como H2O2, é chamada de peróxido de hidrogênio. Então o que é que ela vai fazer? Ela vai transformar água oxigenada em água e oxigênio. Tá, e daí? A água oxigenada, gente, é um radical livre, ela é super danosa para a nossa célula. Você está se perguntando, tá, e daí? Eu não costumo tomar água oxigenada. Não, mas aqui e acolá, durante o metabolismo das nossas células, o que acontece é que isso é produzido e de algum modo a gente tem que expulsar antes que ele cause danos. Então, os peroxissomos eles vão ter essa função de desintoxicação também. E como que eles fazem isso? Tem uma enzima específica chamada catalase, que ela justamente quebra a água oxigenada, transforma ela em água e oxigênio. Tudo bem, gente? Tranquilos? Então só sobrou agora mais um tipo de função, que seria o processamento e o endereçamento. Então vamos lá. Processamento seria a transformação e o endereçamento. O que é que a gente pode estar fazendo com isso tudo? Bom, a gente tem uma série de proteínas que, em tese, podem ser transformadas para virarem proteínas mais complexas. E esse nome complexo ele vai estar associado ao quê? Ao complexo de Golgi. Que ele é uma estrutura que até lembra os retículos endoplasmáticos, sendo que ele parece um bocado de sacos empilhados.
E o que é que ele vai estar fazendo? Basicamente, ele vai fazer o armazenamento de substâncias, principalmente proteínas e lipídios, o processamento, que é quando ele vai estar transformando uma proteína simples em uma proteína mais complexa, ou juntando, por exemplo, uma proteína com um carboidrato ou com uma gordura, e o endereçamento. Lembra dos lisossomos que a gente falou há pouco tempo? Os lisossomos, eles são formados a partir do complexo de Golgi. Então o que é que acontece? O complexo de Golgi quer digerir alguma coisa, ele vai pegar as proteínas, as enzimas digestivas, vai endereçá-las até onde ele quer que ocorra a digestão. Então é uma outra estrutura super importante. E especificamente tem uma situação em que ele é muito importante, que é o acrossomo, que é uma série de complexos de Golgi que estão juntos. E onde fica esse tal de acrossomo? Ele fica no espermatozoide. Especificamente ele fica aqui, ó, na pontinha do espermatozoide. Por que ele é importante? Porque aqui ficam todas as enzimas digestivas para assim que ele bater no óvulo, ele consiga furar e entrar. Se ele não conseguir entrar no óvulo, não tem fecundação, não tem reprodução. Tudo bem? Então, só sobra mais um tipo de estrutura, que seriam os vacúolos. O que são os vacúolos? Eles essencialmente são sacos. E nesses sacos, eles podem estar armazenando, ou seja, gordura, eles podem estar armazenando glicídios, eles podem estar armazenando proteínas, mas eles estão armazenando. Uma outra possibilidade, além de armazenar, é que eles podem pulsar. E quando eles estão pulsando, o que é que acontece? Para alguns organismos, eles têm que expulsar água. Então, eles precisam, quando eles estão dentro da água doce, eles são o quê? Hipertônicos em relação à água. A água está entrando o tempo inteiro. O que é que ele consegue fazer? Colocar o vacúolo para ficar apertando, igual uma bomba d'água mesmo. Que aí, na medida que a água entra, a água também sai. E esse é um transporte ativo, como a gente viu. Ele gasta energia para poder pulsar. Tudo bem, gente? Então, recapitulando, nós temos 3 funções principais. São a formação, ou a construção, a quebra, e a outra que seria processamento e endereçamento. Quais são as nossas organelas de formação? Nós vamos ter os ribossomos, os retículos endoplasmáticos liso e rugoso, que a principal diferença entre eles seria a presença dos ribossomos e os rugosos. Além disso, os centríolos e os plastos. O que é que ribossomo faz? Proteína. Retículo endoplasmático, lipídios, endereçamento, desintoxicação. O rugoso, a mesma coisa que o liso, mas também as proteínas. O que é que os centríolos fazem? Colaboram na reprodução com o fuso mitótico e colaboram na mobilidade com o citoesqueleto, cílios ou flagelos. O que é que os plastos fazem? Fotossíntese. Então eles produzem glicose. Na quebra, nós temos as mitocôndrias, que são as nossas centrais energéticas. Nós vamos ter os lisossomos, que são saquinhos digestivos cheios de enzima, e os peroxissomos, são organelas que quebram a água oxigenada e desintoxicam a gente. No endereçamento, nós temos o complexo de Golgi e os vacúolos. O complexo de Golgi são estruturas saculares que vão estar armazenando, transformando e endereçando as proteínas. E que no espermatozoide formam o acrossomo. Guardem isso, gente. É super comum se perguntar sobre. E além disso, nós temos os vacúolos, que são sacos que servem para armazenar, ou em alguns organismos, para pulsar e expulsar a água. Tudo bem? Então são essas as principais organelas que nós vamos ter e suas funções. Espero que tenha ficado claro. Tem mais uma listinha esperando vocês lá no Estudo em Dia. Até a próxima.